Olá, sejam todos muito bem-vindos. O videocast do Comunidade Sicoob está no ar, pode entrar. E hoje estamos aqui falando de um assunto muito importante, que é soluções para servidores públicos. E quem hoje vai nos ajudar com esse assunto é o Rafael Porto, especialista em relações institucionais, e Camila Werner, gerente do Sicoob Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Prazer. Camila, estamos todos curiosos aqui para saber qual que é a sua história. Então, eu tenho 19 anos, né, que eu trabalho em cooperativa de crédito com o público servidor público. Então, a gente tem uma história, né, de relacionamento aí nesses 19 anos bem bacana. Conhece muito esse público, né? Sim. E as soluções, né, que é o nosso tema principal aqui hoje. Eu queria entender também por que o servidor é um público estratégico para o Sicoob. Rafael, você pode falar isso para a gente? Claro. O Espírito Santo hoje tem aproximadamente 200 mil servidores, né? O Sicoob Central Espírito Santo está chegando perto, estamos contando aí para chegar perto de 1 milhão de cooperados. Então, a gente tem muito a se aproximar e mostrar o quanto que o Sicoob tem valores que são muito próximos dos valores dos servidores públicos, né? A gente conversava um pouco sobre isso. Quem atua no serviço público atua imbuído de uma missão, que é servir ao próximo, que é cuidar das pessoas, fazer a diferença na sociedade. E o Sicoob, o cooperativismo de crédito, tem como seus pilares justamente o interesse pela comunidade, fazer a diferença nos territórios onde está, né? A gente tem agências em territórios em que o Sicoob é a única instituição financeira de referência, assim como em alguns lugares a unidade básica de saúde vai ser a única referência que aquele cidadão tem de serviço público. Então, existe uma proximidade e a gente precisa dialogar, se aproximar e conhecer para que a gente perceba quantos valores que a gente compartilha entre si. E faz muito sentido tudo isso que você falou, porque, inclusive, no Brasil e no Espírito Santo, né, a gente tem essa realidade de, em muitos locais, nós temos a única instituição financeira presente, né? Na própria região 7, em Cariacica, a gente teve uma agência inaugurada em Rio Marinho, que condiz exatamente com essa realidade. Ela atende 6 bairros ali da região 7 de Cariacica, né? E aí eu queria também entender um pouquinho, assim, qual que é o perfil hoje do servidor público que é associado ao Sicoob? Você pode falar para a gente, Camila? Sim, claro. A gente tem um público estável, né? Eles têm ali uma estabilidade de concurso, né? São efetivos, tem também os comissionados, e é um perfil, né? Quando a gente olha para a instituição financeira, é um perfil tomador, porque eles têm salários fixos. A gente também tem o perfil aplicador, a gente tem esses bem distribuído, assim, os cooperados, né, os servidores que são mais tomadores, que estão buscando crédito, que tem crédito fácil por ter o cargo efetivo, salário fixo, mesmo que tenham os comissionados, mas tem comissionados de longo, né, período lá dentro do serviço público. E a gente tem, assim, a característica deles é de buscar relacionamento, né? Eles têm uma gama de instituições que buscam eles, mas eles também querem um relacionamento próximo, centralizar onde ele encontra um bom atendimento. Então, a gente atende muito esse perfil. Engraçado que outro dia eu conheci você falou sobre características, né, do servidor público, eu conheci uma servidora da prefeitura de Vila Velha. E quando eu falei que eu trabalhava no Sicoob, ela ficou muito feliz. Apesar, né, do que você falou aqui, existem muitas empresas que buscam servidores para oferecer soluções, a gente acredita que o Sicoob tem um benefício muito maior do que as soluções, que são também, né, atrativas. Mas quais são essas soluções, esses benefícios reais que o Sicoob oferece para esse público? O atendimento personalizado, humanizado, né, a consultoria financeira, porque ali dentro do Sicoob, o servidor ele não é um número, a gente não faz para ele visando lucro, a gente faz visando solução. Então, assim, ele sente essa diferença de chegar, de ter uma consultoria, de trazer um problema e não só sair com crédito, ele leva solução. Então, a gente busca muito isso, né, dentro da nossa instituição, de levar essa solução para o cooperado. Né? Ele tem ali aquele atendimento que ele confia. Então, essa questão de confiança, de valores, igual o Rafael falou, né, dessa conexão de valores,
isso faz toda a diferença para ele. O relacionamento que você citou é uma característica muito forte do Cicobi, né, Rafael? Sim, e a nossa preocupação, sobretudo, com a educação financeira, com a saúde. O Cicobi fala de aproximar as pessoas para promover inclusão financeira e prosperidade, né? Então, quando a gente fala de inclusão financeira, a gente fala de, obviamente, oferecer acesso a todos esses produtos e serviços, mas fazer isso de uma forma que a pessoa cresça, de uma forma que a pessoa prospere. Então, o serviço público, até pelas premissas de transparência, ele, em alguns casos, os servidores, eles são convidados, convocados, né, com muito afinco para que as pessoas consigam tentar vender produtos e serviços para eles. O Cicobi, ele trabalha muito o pilar da educação financeira, né? Isso é um valor basilar para a gente, né, para a nossa cooperativa. Então, é um diferencial se relacionar, tentando organizar a vida financeira desse servidor, que às vezes Trabalho consultivo, Exato, um trabalho consultivo. A gente oferece clínicas financeiras, por exemplo, às vezes um servidor que está já consumiu toda a margem de consignado dele e ainda pegou outros empréstimos em outros lugares. O Cicobi, na maior parte das vezes, já ouvi experiências, até narradas pela própria Camila, de servidores que falaram, olha, eu fui ao Cicobi, conversei, alguém sentou, calculou comigo, colocou na planilha quais são minhas despesas, né, o que eu tenho de rendimento e mostrou, olha, vamos concentrar tudo em um lugar só, com uma taxa de juros mais baixa, sabe? Com um produto que seja acessível e que seja justo para o que é o teu estilo de vida. Personalizado, né? Exatamente. Então, quando ela fala dessa humanização, a gente tem falado muito que o Cicobi tem tudo para ser seu, tem tudo para ser do seu jeito também, né? Sob medida para o que você precisa. Muito bom. E você estava falando sobre os consignados, margem, né, de consignado. Existe também a possibilidade de portabilidade, não é? Fala um pouquinho para a gente, Camila, como que funciona isso e se o servidor público, né, que já tem aí contratado um crédito e quiser fazer a portabilidade para o Cicobi, qual que é o movimento que ele precisa fazer? Se a gente tem servidor público assistindo, esse ainda não é associado do Cicobi. Ou que mas que ainda não tem o seu consignado no Cicobi. Exatamente. Convite, traga pra gente o extrato lá do consignado pra gente analisar, porque é assim que funciona, né? A gente tem essa conversa, essa consultoria inicial, a gente vê a necessidade, a parte operacional, ele trazer o extrato pra gente analisar a margem que ele tem, a taxa que está contratada em outro banco, e a gente tem, né, uma expectativa de um cenário em 2026 da taxa Selic reduzir, então é uma possibilidade de comprar esses consignados, de trazer esse crédito para a gente com uma taxa mais justa, né, analisar ali o que o servidor precisa, porque muitas vezes ele traz o contrato e ele pode reduzir despesas, naquele momento às vezes ele nem está precisando de um valor. Então, assim, eu preciso entender por que eu vou oferecer um valor a mais e usar toda a margem dele, se naquele momento ele só está querendo reduzir a parcela. Agora, já tem o que vem em busca do valor. Aí a gente já veio para realizar um troco junto com a portabilidade. Então, é muito importante essa análise do que o servidor está precisando, o que ele tem fora, o que eu posso oferecer, né? Buscar uma taxa justa, um prazo que não vai deixar um alto endividamento, um endividamento tão longo, quando necessário, mas não sendo necessário, a gente tenta reduzir o prazo, que é onde ele vai pagar menos juros. Então, toda essa orientação a gente dá e a gente faz esse convite, né, para quem não é nosso cooperado ainda, trazer as planilhas para a gente analisar e quem sabe aí conseguir fazer uma coisa bem legal. Então isso realmente é super importante, né, Camila? O entendimento do perfil, né, do servidor, do associado, entendendo qual é a realidade dele, o que ele precisa naquele momento e entregar soluções que sejam realmente viáveis. O que mais a gente consegue entregar, né, de diferenciais para o servidor público? Então a gente tem um grande portfólio de investimento que já é para o outro perfil, né, para o perfil aplicador. Nós temos também cartões que são específicos para cada público. Então, assim, a gente tem aquele cartão, hoje a gente tem o Zenit, a gente tem um cartão com uma pontuação enorme para um servidor de mais alta renda, né, de um consumo maior. A gente também tem cartões sem anuidades,
Então, assim, a gente tem... Sem anuidade e que pontua, né? Isso é legal. E fora o programa de pontos nosso, que é maravilhoso, né? Que agora a gente consegue até fazer o Pix com os pontos Coopera, além de crédito na fatura. Então, assim, a gente tem tantas coisas bacanas. Nosso consórcio, ele tem uma taxa maravilhosa. Então, assim, a gente entrega todos os produtos e serviços, só que com condições melhores, porque o nosso cooperado é dono, né? Então, isso faz toda a diferença. Se me permite um adendo. O servidor público, ele contribui ou com regime próprio de previdência, ou para o INSS, aqueles que são seletistas, mas o servidor público não tem FGTS, né? Não está ali depositando um recurso todo mês para o futuro dele, para usar numa emergência, nos casos que são preconizados no FGTS. Mas o servidor público que é associado ao Sicoob, a gente tem a devolução de parte dos recursos na conta capital, ao fim de cada exercício. Então é sempre bom lembrar que a conta capital acaba sendo uma poupança de longo prazo num país que não tem cultura de poupar. Então acaba servindo aí no longo prazo o servidor que está ali associado, que vai juntando esse recurso, conforme vai utilizando os nossos produtos e serviços, vai acumulando ao final de cada exercício, recebendo as sobras, né? Recebendo de volta parte do que investiu, do que movimentou com o Sicoob. Isso ao longo de muitos anos representa esse dinheirinho que é um dinheirão. Que é um dinheirão, exatamente. De pouco em pouco, esse dinheiro rendendo, né? Tem muitas pessoas que tira moto, faz uma reforma, enfim, já ouvi diferentes histórias de formas como utilizaram os recursos ali depois de alguns anos como associados. Como associado. A gente, na última, né, na última divulgação que a gente teve de juros e sobras, juros ao capital e sobras, a gente devolveu mais de 560 milhões, né, para os cooperados. Camila, explica um pouquinho para quem é associado e quem não é associado, porque às vezes as pessoas não fazem parte da cooperativa, mas não conhecem a fundo o que o Rafael estava explicando. Qual que é esse benefício de você ser dono do negócio quando você está falando de uma cooperativa financeira? Fácil, né? Quando a gente é dono, a gente tem as sobras, ela é nossa. A mesma coisa, uma instituição financeira privada, quando tem lá o lucro, ele é dos sócios, né? E aqui o sócio é o cooperado. Então, ele vai receber de volta, né? Quando analisa o exercício, que tem lá, né, vê as sobras, tem a porcentagem que é dividida, que entra na conta capital do cooperado. Então, ele tem esse retorno, né? Diferente do lucro de uma instituição que nunca vai ser dele. Né? E os juros ao capital, porque a gente tem várias possibilidades, né? Cooperados que capitalizam mensal, cooperados que eventualmente faz né, acrescenta lá o capital dele, e também tem os juros, o dinheiro dele não está parado, ele vai acumulando, e esses juros vêm para conta, né, Rafael? Então, a gente chega no final do ano, a gente tem esse saldo na conta corrente dos juros ao capital, e lá no início do ano a gente tem a divisão de sobras. Então, assim, quem é cooperado, quanto mais ele centraliza as suas operações dentro da cooperativa, ele vai receber. E quem não é cooperado ainda, comece a pensar em trazer a conta, porque vai começar a movimentar, ter os produtos aqui dentro e vai ter participação lá nas sobras. Sicoob é um benefício que se colhe no presente e no futuro, né? Então, por mais que você esteja preocupado só com o presente, o fato de você estar movimentando com o Sicoob já se preocupa com o seu futuro e te garante esse acesso lá na frente. Então, é muito bom. É bem o conceito de dono do negócio mesmo, né? Isso é diferente, ser o cooperado, né? E Camila, você falou que uma das soluções para o servidor público é o consórcio, né? O consórcio é uma forma de se planejar, de adquirir um bem, né? Ou serviço de uma forma planejada. E a gente está, Rafael, né? Com uma campanha especial para quem adquirir um consórcio, justamente para o servidor público, porque estamos na Semana do Servidor. Explica um pouquinho para a gente, Rafael, sobre essa campanha. Claro. Nesse momento em que a gente está com a Selic mais alta, o consórcio do Sicoob não tem juros, né? Você tem uma taxa de administração, uma das menores taxas do mercado, se não a menor, e depois a gente pode verificar, mas a gente tem uma promoção agora, né? Uma campanha nesse período próximo em alusão ao Dia do Servidor, justamente os servidores que contratarem um consórcio conosco
levam aí um item do nosso kit verão, que é um kit Desejado. muito famoso. Quem circulou pelas praias do Espírito Santo de norte Rio de a Janeiro. sul, Rio de Janeiro, Bahia, já esbarrou em algum guarda-sol, algum item do kit verão do Sicoob. Então, a gente, obviamente, está trabalhando, né, com esse brinde, mas o maior ganho mesmo é o consórcio. É a condição, né, são as do condições produto. que a gente oferta para esse produto, exclusivo para os servidores. Vai até dia 11 Dia 7, começou dia 20 de outubro e vai até o Exato. dia 7 de novembro. Então, você que ainda não contratou, né, servidor público, o produto consórcio, esteja atento, procure sua agência mais próxima, contrate o consórcio e ganhe um brinde exclusivo para curtir o verão. Exato. Muito bom. Os verões, né? Porque aquilo ali dura anos. Vocês estavam falando sobre consórcio. É um produto importante para a gente pensar em investimento, porque, né, a gente já trouxe aqui gerentes que falaram com a gente. Eu não fico sem um consórcio no Sicoob. Eu tenho consórcio e não fico sem. Mesmo que eu não tenha ali o planejamento de, né, o que eu vou fazer com esse dinheiro do consórcio, né? Mas assim, é um produto que realmente ele dentro de casa a gente consome porque é um produto diferenciado mesmo. A gente, no perfil ali do servidor público atendido pelo Sicoob, a gente tem uma faixa de idade que é uma faixa de idade muito propícia ao investimento, né? Qual que é esse perfil? Camila, eu estava lendo que a gente está ali a partir de 35 anos, é uma idade que já tem, né? O servidor público já tem uma estabilidade, é uma idade já propícia ao investimento, o cenário é mais ou menos esse mesmo? Isso. Geralmente, eles já estão, né, numa fase aí de construção de família, já tem uma carreira, já tem uma estabilidade. Então, é o momento que está adquirindo um carro novo, é o momento que está adquirindo um imóvel, ou trocando, buscando um melhor. Então, assim, o consórcio se encaixa perfeitamente. A gente também tem, né, igual eu sempre falo com o cooperado, quando ele chega que é algo imediato, a gente tem o financiamento do imóvel, temos o financiamento do carro, do veículo, mas quando é planejado, ele vai pagar muito menos juros, que ele não vai ter juros, ele vai pagar só aquela taxa de administração do consórcio. Então, é uma forma de planejar e ter a troca do veículo ou do imóvel de uma forma muito mais rentável para ele, né? Então, assim, eu até tenho um exemplo de um cooperado que ele um dia chegou, eu acabei de trocar de carro, a gente ofereceu o consórcio. Mas eu falei, então é o momento, você vai fazer agora, daqui 4 anos você vai trocar sem pagar uns juros de financiamento. Ou ter que se descapitalizar de um investimento que foi feito. Aí, acabou de comprar, vai pagar o consórcio na hora que estiver finalizando, se for sorteado antes. Ou se quiser bloquear o sorteio, olha que bacana, eu não quero ser sorteado antes para poder pegar mais lá na frente. Bloqueia o sorteio, continua ali. Na hora de trocar, você vai pegar um carro novo, sem ter toda aquela questão de juros que não é legal. Então, assim, isso é bacana. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Camila, pelas reflexões, né, que enaltecem esse cuidado que o Sicoob tem de proximidade, de soluções cada vez mais próximas da realidade das pessoas, inclusive do servidor público. Aí queria chamar aqui os servidores que são associados, mas não movimentam nenhum tipo de negócio com o Sicoob. Procure sua agência mais próxima, veja as soluções que temos, né, para você e tenha acesso a todos os benefícios, inclusive o relacionamento, né, próximo, que isso é o mais importante. Isso aí, muito obrigada pela participação de vocês. Ficamos felizes aqui de trazer esse tema, que é um tema, né, que é um público estratégico para o Sicoob, e queríamos agradecer aqui a participação. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. Então, se você ainda não é membro da comunidade Sicoob, acesse www.comunidadesicoob.com.br e torne-se um membro. Nosso episódio vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.